Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode também ser assistido por todas as pessoas que possuam TV parabólica digital, através dos canais da rede EDSAT, os canais CBED da Educação. Neste primeiro bloco, nós vamos entrevistar o professor Henrique Castelo Branco, ele que é mestre em administração pública, e o tema será a tomada de decisão na administração pública. O professor Henrique Castelo Branco é administrador de empresas de formação, especialista em recursos humanos e análise de sistemas. Ele é mestre em administração pública pela Fundação João Pinheiro, de Belo Horizonte. Ele é professor aqui do Grupo Uninter, da Facinter, na graduação e na pós-graduação. Professor Henrique, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. Prazer. E eu gostaria que o senhor nos falasse a respeito das tecnologias da informação. O senhor tem mestrado na área de administração pública e a importância dessas tecnologias da informação para o setor público e principalmente para que o gestor público venha a tomar as decisões. Nós sabemos que os problemas sociais são inúmeros e muitas vezes o gestor tem que optar por algumas prioridades. Então, durante esta entrevista, essa aula, nós vamos debater como ocorrem essas decisões. Se o senhor puder abordar, então, aspectos relacionados à sua dissertação de mestrado, que tratou das tecnologias da informação e da tomada de decisão no setor público. Um prazer. Bom, boa noite, né, em primeiro lugar. E eu acho que quando a gente fala em tecnologia da informação, nós estamos falando de ferramentas de apoio às pessoas, aos agentes públicos. Ou seja, são ferramentas que, de alguma maneira, trazem, são tecnologias da informação, então elas trazem informação. E informação é o quê? Um insumo para o processo de tomada de decisão. Quanto mais informação a gente tem, desde que essa informação seja boa, seja tempestiva, e efetivamente ela esteja no contexto de apoio ao processo de tomada de decisão, ela é valiosíssima. O problema é que, muitas vezes, essa informação ela não passa por um bom processo de formação, ou ela não chega na hora certa, ou a própria estrutura não fornece essa informação. E aí, o gestor é obrigado a tomar a decisão com um maior grau de incerteza, porque a informação que iria reduzir essa incerteza, às vezes não chega. E aí tem vários fatores que no ambiente público a gente acaba encontrando, né? Como, às vezes, uma falta de recurso tecnológico, sistemas, né, não tão atualizados, ou pessoas que não dão o devido valor no processo de fornecimento dos dados. Eu lembro que, na época da minha dissertação, um dos lugares que eu estudei foi a Polícia Militar. E eles tinham um conjunto de informações que, às vezes, era deficiente pelo mau preenchimento dos boletins de ocorrência. Quer dizer, um despreparo humano lá na base fazia com que os boletins não viessem com a informação adequada, e aí, quando você processava essa informação em busca de algo mais estratégico, isso vinha um pouco distorcido por uma falha humana. Então, veja, a gente já falou de pessoas, de processos, de tecnologias e do contexto público, né? Tudo isso influi na decisão das pessoas. Né? Professor Henrique Castelo Branco, o senhor, pela sua observação, o senhor também foi funcionário da Fundação João Pinheiro, que é uma fundação conceituada nesta área de administração pública. O senhor tem observado que nos últimos anos o setor público está
digamos assim, se modernizando nesta área de tecnologias da informação, ou ainda em relação a outros países e mesmo a iniciativa privada, nós estamos muito aquém daquilo que uma sociedade moderna, contemporânea exige? Olha, eu acho que é difícil dar um quadro que seja definitivo nessa resposta, porque o Brasil ele é, por exemplo, um exemplo em processo eleitoral com apoio de tecnologias. É um exemplo no processo de imposto de renda, né? Enfim, nós temos aqui cases, né, que demonstram o quanto que o ambiente público é capaz de lidar com essa tecnologia com efetividade. Certo. Por outro lado, a gente também percebe que em alguns momentos há uma discrepância de informação, né? Há uma não utilização adequada de informação, mas isso não é só do ambiente público não, sabe? Porque às vezes a gente fica meio que, né, puxando a orelha do ambiente público e achando que no ambiente privado é tudo uma maravilha. E não. Os problemas que, de alguma maneira, derivam do uso não tão adequado da tecnologia, eles estão calcados em pessoas. E pessoas têm motivação, têm preparo, têm vários elementos que podem comprometer ou potencializar a informação. Então, eu acho que, em termos do uso da tecnologia, eu acho que o Brasil está acima da média, na minha opinião. Então, o professor Henrique Castelo Branco, ele é especialista também e ministra uma disciplina, e tem um nome até interessante, que são os modelos mentais de tomada de decisões. Eu gostaria que o senhor falasse a esse respeito. Evidentemente que o senhor ministra essa disciplina mais para o setor empresarial, mas o gestor público também é instigado a todo momento a tomar decisões e muitas vezes ele tem que tomar a decisão e da sua decisão depende do futuro de uma comunidade ou, enfim, tem consequências até muito mais graves do que uma empresa ou de uma atividade empresarial. Fale a respeito desses modelos de tomada mentais de tomada de decisão. Bom, primeiro vamos conceituar que eu costumo abrir essa aula perguntando o seguinte: existem duas pessoas iguais no mundo? Pode ser irmão gêmeo, né? Tem uma feição muito parecida, o jeito, o cabelo, mas não são duas pessoas iguais. E eu creio que quando houverem clones também não serão iguais. Né? Nem com clone, eu também acredito. Por que não são iguais se eles vieram do mesmo berço, têm o mesmo pai, a mesma mãe, tiveram a mesma escola, viveram no mesmo bairro? É porque dentro deles há um processo de formação, vamos dizer assim, da personalidade, da identidade deles, que é única e exclusivamente deles, de cada um de nós. Essa formação de como que a gente vê, entende, percebe e decide com relação ao que está na nossa volta, o que a gente chama de realidade, ele é fruto dessa construção interna que a gente chama de modelos mentais. Esses modelos mentais têm pelo menos 4 grandes ingredientes de formação. Tem um ingrediente genético, né? A gente recebe uma carga genética que, de alguma maneira, influencia no modelo. O segundo é que a gente está o tempo todo aprendendo e muitas vezes a gente não está nem sabendo que está aprendendo. É o chamado aprendizado inconsciente, né? Diz que chega a milhões de bits de informação por segundo para a gente, mas a gente só consegue trabalhar com 200 mil, né? 20 mil. Né? Ou seja, é um quase nada perto do tudo que vem. Mas isso não significa que você desprezou todo o resto. Inconscientemente, alguma coisa você também pegou. O terceiro são as questões dos nossos condicionamentos. A gente começa a dar respostas para a vida, essas respostas dão errado, aí a gente para de dar aquela e dá outra, e aí começa a dar certo, você começa a dar sempre aquela resposta, porque você já sabe que vai dar certo, e você cria um calo ali, né, um condicionamento de uma resposta automática. E isso fica na sua mente e fica formatando o seu modelo. E por fim existem as nossas crenças, né? Que de alguma maneira, a partir delas, a gente também forma a nossa visão de mundo. Então esses 4 elementos formam o nosso modelo mental e eles são únicos, né? Não tem duas pessoas que tenham isso. E isso é lógico que influencia a tomada de decisão. Porque dependendo de como que você entende o mundo, você entende um problema.
e reage sobre esse problema ou quer decidir sobre esse problema baseado no quem você é e como você foi formado. É uma teoria interessante, né? Eu acho muito pertinente, eu acho que hoje a administração tem que cada vez mais estar se calcando nesse conhecimento do ser humano para o processo de melhoria da gestão. Né? Professor, haveriam técnicas que o gestor, seja o gestor da iniciativa privada ou o gestor público, poderiam usar para melhorar, digamos assim, aperfeiçoar essa tomada de decisão, tomar aquela decisão que seja a mais correta? Sim. Nós temos que primeiro, né, condicionar que existem problemas que são simples, onde você tem 2, 3 alternativas, você vai ter que escolher uma. Tem outros que você já tem um conjunto maior de alternativas e aí você já vai ter um trabalho maior para escolher, mas você ainda consegue, porque você enxerga as alternativas. E existem problemas complexos, onde você não consegue ver quais são todas as possibilidades e ao mesmo tempo você tem que decidir. Então, dependendo dessa intensidade do problema, você vai usar técnicas diferentes, né? Então, existem metodologias, métodos, né, que trabalham para resolver problemas mais simples, né? Tem a metodologia Delphi, né, por exemplo, que você tenta entender o problema e agir sobre ele. E, às vezes, num problema já intermediário, aquela técnica já é fraca. Você precisa de uma outra metodologia melhor para poder fazer. Inclusive, existem os sistemas de apoio à decisão, que você cria modelos dentro dele para ir estabelecendo quais seriam os melhores caminhos e, no final, ele te dá ali um arcabouço pequeno de possíveis caminhos. E ali você decide em cima dele. Então, a tecnologia ajudando, né? E tem problemas muito complexos, e aí, nesses problemas muito complexos, nada melhor do que você, ao invés de buscar uma técnica mais tecnológica, você, além delas, buscar uma técnica mais humana, ou seja, ver como que outras pessoas podem estar entendendo e possam estar interferindo naquele problema, buscando uma solução. Mas tem muita técnica por aí, que agora não dá para... Aliás, tem um método que foi descrito por Theodor Sorensen. Ele foi um dos conselheiros do presidente Kennedy. Ele escreveu um livro sobre a tomada de decisões na Casa Branca. Então, ele vai estabelecendo uma metodologia, desde você buscar as alternativas, decidir sobre uma das alternativas, comunicar a decisão. E isso é utilizado muito no processo legislativo, ou seja, comunicar aquela decisão, e tem os fatores também que muitas vezes impedem que se tome a melhor decisão, que vão desde fatores pessoais até fatores das circunstâncias do momento. Mas, de um modo geral, pelo que eu estou observando ali, o senhor vai colocando para que o gestor, o administrador, tome a melhor decisão, ou seja, a melhor decisão possível, né? Sim, porque nem sempre você tem a melhor decisão, não é? Para problemas complexos, não dá para você ir atrás da melhor decisão, porque às vezes não dá tempo, ou você não tem nem condição de trabalhar a complexidade daquele problema. Então você vai em busca da melhor. E aí cabe uma coisa: às vezes a melhor decisão pode não ser implementável ou implantável. Às vezes você tem no ambiente público mesmo, a gente acaba vivendo isso. Às vezes você escolhe um caminho e fala assim, olha, essa aqui é a melhor decisão. Aí você vai olhar o seguinte, eu vou pegar essa decisão e vou implantar nesse ambiente. Será que essa decisão ela tem como ser implantada nesse ambiente? Por quê? A decisão não é só tomar a decisão. O processo de tomar a decisão veio desde a identificação do problema, análise de alternativas, escolha da melhor alternativa, implantação e avaliação. No momento da implantação, você tem que ver as variáveis políticas da organização, a questão do clima, a questão dos costumes, tudo isso, né, da tecnologia disponível, vários fatores ali você tem que levar em conta para escolher a melhor decisão. E às vezes você pode até achar uma melhor, mas ela não é adequada para aquele contexto, você vai para uma outra alternativa. Né? O senhor é da opinião de que uma tomada de decisão é melhor do que uma indecisão ou não? O senhor não ensina isso para os seus alunos? Hoje eu falei sobre isso, até é curioso, que uma das maneiras de você decidir é não decidir, né? Tem até uma teoria mais oriental sobre isso,
né? Que você simplesmente deixa as coisas acontecerem porque tem, né, o tal está tomando conta, enfim. Existe uma tendência oriental a deixar os problemas irem e depois resolve. Eles se resolvem por conta própria ou não? Mas eu acho que não. Via de regra, se você não atua sobre um problema, ele tende a piorar. E aí vai ser mais difícil de lidar lá na frente. Então, eu sou mais proativo do que reativo em termos de processo de decisão, a minha crença. Né? E qual é o papel da intuição? Porque tem muitos gestores, muitos administradores que decidem de uma forma intuitiva. O senhor acha que quem age desta maneira acerta mais do que erra ou não tem estudos ainda nessa área? Olha, o que eu posso dizer é que nunca, né, se deu tanto valor à questão intuitiva quanto hoje na história da tomada de decisão. A tomada de decisão, nos primórdios dela, ela era extremamente racional, analítica. Você pegava um conjunto de informações, via o melhor caminho e decidia. Isso desde Taylor e tal. Né? Agora, a partir da hora que o mundo ficou muito complexo e muito mutante, você tem muito menos variáveis controláveis na mão. Então, começa a você precisar de não só analisar aquilo que é palpável, como você também tem que usar a sua sensibilidade, sua intuição, para poder perceber. Eu acabei de contar o caso ali de um livro de tomar decisão, chamado Blink, que pegaram especialistas para analisar se uma estátua que foi desenterrada na Grécia era verdadeira ou não. E quando eles entraram na sala e olharam para elas, a maioria deles teve uma sensação estranha. E eles começaram a perguntar, e tudo que vinha era de autenticidade. E aí, depois eles fizeram um teste de não sei o quê, sabe, de carbono, blá, 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 blá. E lá na frente eles descobriram que era falsa. E aí vieram perguntar para os especialistas, né? Poxa, vocês entraram aqui, em menos de 10 segundos, vocês já falaram assim, eu estou achando esse trem esquisito, estou achando isso aqui falso. Mas todas as indicativos eram de ser verdadeiro. Então existe um valor na intuição que vem da experiência somada e às vezes até daquele conhecimento que você nem sabe que está usando para aquilo ali. Então tem valor sim, mas não pode ser só ele, né? A gente tem que ser inteligente. E como se toma uma decisão num momento de crise? Nós sabemos que as organizações, o setor público, sempre estão enfrentando crises e às vezes as crises são graves. Como deve se comportar o gestor, o administrador, nesse momento para tomar uma decisão? Quando a gente fala em crise, a gente fala de rapidez, né? Você citou ali esse especialista de decisão e eles tiveram a crise lá da Baía dos Porcos. Isso. Que quase que teve uma guerra nuclear por causa daquilo ali. Exatamente. Né? Aliás, ele cita isso no seu livro. Isso, tem até um filme, né? 15 dias que abalaram o mundo, uma coisa assim, que é essa história. E é um bom exemplo de tomar decisão. Eu acho que, assim, se você está num momento de crise, você tem que somar as inteligências. Eu acho que esse e a partir dessas inteligências, fazer uma análise o mais rica possível daquela situação e, com uma certa rapidez, tentar achar o caminho mais adequado. Agora, certeza em meio à crise, sem tempo, e geralmente em crise os problemas são mais complexos, é difícil. Mas o elemento humano é o que mais pode ajudar, sem desprezar a tecnologia, né? Mas é a percepção dos diferentes modelos mentais em cima de um problema é que pode fazer uma visão mais rica daquele contexto para tomar uma decisão rápida e com o máximo de possibilidade de sucesso. Então, acho que a resposta para a crise é gente inteligente, gente capaz de somar num processo de tomada de decisão. A cultura de uma organização, ela favorece uma tomada correta de uma decisão ou, muitas vezes, aquela decisão previsível acaba, digamos, produzindo efeitos que não seriam os esperados? Como é que o senhor analisa isso? Tem dois elementos que a gente tem que levar em conta aí. Primeiro, nós temos a questão política dentro da organização que eu já falei, né? Então, às vezes, não se toma a melhor decisão, se toma a mais agradável, ou a que vai agradar a alguém. Então, esses fatores acabam fazendo com que a própria racionalidade, né, perca a razão. A outra questão é com relação à própria maneira
de perceber as coisas e de querer implementar, né? Ou seja, tem uma influência muito aí da vontade, talvez, de fazer acontecer, de se envolver com aquilo. Que às vezes a melhor decisão envolve um trabalhão para você. E às vezes tem pessoa que pensa assim, eu não quero esse trabalhão. Qual que é uma decisão aí que eu me safo, né? E não fico com esse encargo depois? Fatores humanos, fatores de medo ou de preguiça, ou, enfim, elementos humanos fazem com que a decisão não seja a mais adequada, seja a mais confortável, talvez, ou a mais segura, né? Então, assim, uma decisão, ela tem vários elementos que influenciam. E a gente tem que conhecer isso, né, para poder atuar, ainda mais quando a gente está com o dinheiro do povo, né, em busca de achar o melhor caminho. E aí, como você disse, um presidente de uma empresa, ele influencia os 500, os 500 mil, sei lá, funcionários. Um presidente de um país, como o Brasil, são 200 milhões que vão sofrer. Então, num processo de tomar decisão aí, tem que ter muito preparo para não deixar que esses outros fatores tomem conta, né? Professor Castelo Branco, nós somos o fruto de uma evolução de alguns milhões de anos. Nossa. O Homo sapiens, ou seja, ele está aqui há cerca de 190 mil anos, até pouco tempo para um planeta que tem quase 5 bilhões de anos. Mas a vida está aqui já há mais de 3 bilhões e 500 milhões de anos. E nós estamos ali no topo da cadeia, criamos uma civilização, somos quase 7 bilhões de habitantes nesse planeta. Agora, uma das coisas que nos diferenciam dos demais seres que habitam esse planeta é o nosso cérebro. Qual a importância do cérebro na tomada das decisões? Eu sei que o senhor fala sobre isso, Sim. estuda isso e reflete sobre isso. Ou seja, tem essas ideias abstratas que fazem com que nós, que nos diferencia dos outros seres que habitam o nosso planeta. Isso é muito interessante, tanto é que eu abro o assunto modelos mentais de tomada de decisão falando sobre o cérebro, porque, na verdade, o cérebro é o habitat dos modelos mentais e os modelos mentais são as referências para o processo de tomada de decisão. Então, assim, eu acho que se a gente vai falar sobre dois assuntos que residem no funcionamento desse nosso órgão chamado cérebro, nós temos que conhecer um pouco mais de cérebro, de como que ele funciona, quais são os elementos dele, o que interfere no funcionamento dele, e a partir daí entender como é que ele é construído e como que ele funciona. Eu falo na sala de aula, às vezes as pessoas até falam assim, não, Henrique, que é isso? Você tá ficando doido. Mas eu falo, nosso cérebro é preguiçoso. Ou seja, existe um negócio que chama memória associativa, que eu citei agora há pouco numa outra pergunta. A gente acha uma resposta boa e fica com ela. Só que assim, não é assim, eu vou usar aquela resposta. É automático. Chega e você responde sem pensar. Por quê? Seu cérebro já tem uma avenida construída para dar aquela resposta. E aquilo para ele não dá trabalho nenhum. O problema é que pode ser que o mundo tenha mudado e aquela resposta já não seja tão boa. Mas se você não prestar atenção nisso, se você não fizer um esforço de quebrar essa resposta automática, você vai continuar na resposta automática. Então existe um negócio que chama neuroplasticidade, que é justamente você questionar as respostas automáticas, ou quando chega algo muito novo que você não tem a resposta, você é obrigado a fazer o seu cérebro pulsar, fazer novas conexões, novas associações. E nessa hora é que vem as inovações, vem todas as possibilidades de achar a melhor resposta, a melhor decisão. Mas se você deixar o seu cérebro no automático, ele vai ficar na resposta padrão. E isso empobrece o nosso modelo mental, porque a gente acaba não fazendo com que esse modelo seja revisto, porque você só revê isso quando você presta atenção, né? Ou seja, você já vai dar uma resposta automática e você fala, peraí, essa seria a minha resposta, mas deixa eu dar uma olhada se ela ainda é boa. Quando você faz isso, você está forçando o seu cérebro a trabalhar. Ele deve pensar assim, ai meu Deus, lá vou eu trabalhar agora, né? Então, por quê? Porque você foi atento o suficiente para falar assim, peraí, vamos rever isso daqui. E se você chegar à conclusão que é uma ótima resposta, continue com aquela. Mas se dê pelo menos a oportunidade de avaliar, né?
Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Henrique Castelo Branco, ele que é mestre em Administração Pública, um dos coautores do livro Gestão da Atenção, e o tema do debate de hoje foi a tomada de decisão na administração pública. Professor Henrique Castelo Branco, eu quero dizer que não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Presente em todo o Brasil, o Grupo Educacional Uninter ultrapassa fronteiras para proporcionar aos brasileiros uma educação de qualidade, repassando conhecimento, transmitindo valores e atuando na área de responsabilidade social. Por meio da Facinter, Faculdade Internacional de Curitiba, e da FATEC Internacional, Faculdade de Tecnologia, instituições de ensino superior do Uninter, o grupo oferece diversos cursos nas modalidades presencial e à distância. No ensino à distância é um dos pioneiros e atende seus alunos com aulas transmitidas ao vivo via satélite, sendo que os alunos que optam pela modalidade à distância ganham livros como material didático para acompanhar as aulas, fazendo do grupo a única instituição que oferece esse benefício, estimulando a leitura e a pesquisa dos estudantes. Atualmente, o Uninter abrange cursos de graduação, pós-graduação, extensão, pré-vestibular, capacitação em idiomas e também material didático para ensino infantil, fundamental, médio e pré-vestibular, elaborados pela editora IBPEX, empresa pertencente ao grupo. Para o Uninter, princípios e convicção são essenciais para o sucesso e, por isso, faz questão de respeitar seus alunos buscando o que existe de melhor em educação, tornando-se um dos maiores grupos educacionais do país. Olá! As redes sociais estão sendo cada vez mais utilizadas para informar. É por isso que, pensando em compartilhar conteúdos, o Uninter chegou no Twitter. É isso aí! O Grupo Uninter já está interagindo com notícias, informações e promoções em toda a rede de microblogging, que cada dia tem mais adeptos. Venha se relacionar com o @Uninter e fique por dentro da era da mídia social. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância.
e ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele também pode ser assistido através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação, por todas as pessoas que possuam parabólica digital. Hoje nós vamos debater a questão da cultura e do tropeirismo. E para isso nós convidamos a professora Eleni Cássia Vieira, diretora do Museu do Tropeiro, na cidade de Ipoema, Itabira, Minas Gerais. Ela que é graduada em letras, especialista em gestão do patrimônio cultural, especialista também em turismo rural, sobre a Estrada Real, nós vamos falar aqui. E ela tem curso de museografia, é diretora do Museu do Tropeiro de Ipoema, Itabira, e foi a responsável pela sua implantação. A professora Eleni Cássia Vieira também é criadora, coordenadora e coreógrafa e pesquisadora das manifestações culturais de Ipoema. Ela é autora do livro Receitas Tropeiras, que vamos mostrar aqui aos nossos telespectadores, e também ela nos trouxe outros livros aqui sobre as plantas úteis de Minas Gerais e a respeito também do Museu do Tropeiro. Ela é uma das autoras do Caderno dos Tropeiros. Professora Eleni Cássia Vieira, eu gostaria que, de início, a senhora nos falasse sobre o papel dos tropeiros em Minas Gerais, a Estrada Real, o que é a Estrada Real. Outro dia nós trouxemos aqui o professor Carlos Solera, que nos disse que o tropeirismo iniciou, na verdade, aqui no Paraná. Até causou um mal-estar com os gaúchos, agora a senhora é mineira. Eu gostaria que a senhora confirmasse ou não se efetivamente começou aqui no Paraná o tropeirismo. Claro que esse é um fenômeno e um ciclo econômico do Brasil, junto com o ciclo do ouro, e que se criaram muitas cidades no nosso país que surgiram a partir do tropeirismo. Então eu gostaria que a senhora nos falasse a esse respeito, nos contasse sobre a importância da Estrada Real e do turismo, enfim, que existe nessa região tão interessante do nosso país, ali no sul de Minas. Bem, primeiramente eu tenho que demonstrar aqui a minha satisfação de estar aqui, né, abrindo esta possibilidade de também mostrar um pouco das Minas Gerais e da importância do tropeirismo em toda essa circulação e criando sempre o desenvolvimento social e econômico do país. E nós sabemos que tem vários estudos, o nosso pesquisador Carlos Solera é um grande pesquisador, e se ele, com certeza, se falou que o tropeirismo teve início aqui no Paraná, é porque ele tem bases bem seguras para dizer isso. E claro que nós, das Minas Gerais, sabemos que os tropeiros vieram do sul, exatamente chegando até Sorocaba, e de Sorocaba chegavam até Minas Gerais, o tropeirismo iniciando lá no final do século XVII, início do século XVIII, com a descoberta do ouro e das pedras preciosas. Então, com aquela quantidade de pessoas chegando em busca da conquista do ouro e das pedras preciosas, dos diamantes, houve uma necessidade enorme do transporte. Então, onde que eles poderiam buscar essa forma de transporte? No sul, porque aqui havia o criatório de muares, são burros e mulas, e houve a coincidência da queda das minas de Potosí, né? E eram minas de prata, e naturalmente os muares subiram,
foram para Minas Gerais e conseguindo, então, substituir os homens eram verdadeiras bestas humanas, os escravos, né? Que era uma condição muito desumana, e os muares puderam substituir toda essa parte. A senhora poderia nos falar, professora Eleni, a respeito desta estrada real? Como é que ela se constituiu, a importância dela? A Ipoema, Itabira fica no trajeto da Estrada Real? Ipoema é o distrito de Itabira. Certo. E ele está bem, nós chamamos assim, bem no coração ali do trecho do Caminho dos Diamantes, que está entre Ouro Preto e Diamantina. E a Estrada Real teve uma importância fundamental, porque ela foi o caminho construído pela coroa portuguesa, exatamente para transportar toda essa riqueza. E a Estrada Real começa em Diamantina e chega até Paraty pelo Caminho Velho. Depois tem um caminho novo que sai a partir também, sai de Diamantina, chega a Ouro Preto, de Ouro Preto ao Rio de Janeiro é o Caminho Novo. E por que houve a construção do Caminho Novo? Porque o Caminho Velho, quando os tropeiros chegavam em Ouro Preto para chegar a Paraty, eles levavam muito tempo, uns 90 dias. E aí era uma região também que tinha muito assalto. Então eles pensaram em mudar o caminho para diminuir as distâncias, e diminuiu bastante, que eles passaram a fazer de Ouro Preto até o Rio em 30 dias, e diminuindo também a possibilidade de assalto. Esse Caminho Velho, ou seja, Ouro Preto, Diamantina até Paraty, ele durou quanto tempo essa estrada? Olha, a estrada de Ouro Preto é uma questão, ele foi um caminho que até 1700 e poucos anos ele continuou. Depois partiu para o caminho novo. E isso houve, evidentemente, uma decadência ali de Paraty, que é hoje ainda uma cidade histórica com um valor cultural muito grande, quando os tropeiros mudaram o trajeto para o Rio de Janeiro. É claro que a movimentação diminuiu, mas e hoje é interessante que acontece até o inverso, que hoje a movimentação é muito maior porque passou a ser um atrativo turístico. Eu posso lhe dizer que já fiz a Estrada Real toda a pé, porque eu faço parte da Associação das Mulheres Caminhantes, lá nas Minas Gerais. Nós já fizemos de Diamantina a Paraty, o caminho todo a pé, em várias etapas. Começamos em 2003 e saímos também e já partimos para o Caminho Novo, já chegamos em Santos Dumont. Essa estrada, os Caminho Velho, é em torno de quantos quilômetros? São 1.410 quilômetros no total. 1.410? De Ouro Preto a Diamantina são 440 quilômetros. E o total de Diamantina a Paraty, 1.410 quilômetros. E a senhora fez a pé? Fizemos a pé e... Ele é um caminho de romaria ou é mais cultural assim? Tem algum aspecto religioso, como você tem, por exemplo, em alguns desses caminhos? Agora estão falando até do caminho de Abraão, estão fazendo no Oriente Médio. Tem aquele de Santiago de Compostela. Olha, é mais ou menos nesse aspecto? A Estrada Real é um caminho cultural e toda a história, no caso das Minas Gerais, toda a história começou lá quando houve uma passagem da expedição chamada Espiques e Márcios, que era uma expedição que veio para resgatar toda a riqueza da Estrada Real no trecho de Ouro Preto e Diamantina e também a cultura tropeira a partir do século XVIII. E com isso houve um crescimento, uma movimentação muito grande nesse caminho.
porque, na verdade, a história estava ali toda escondida e deixando passar toda essa riqueza, não só é um patrimônio cultural profundo e também natural. Então, pelas nossas caminhadas, nós fomos registrando e vendo a riqueza que o caminho contém. E hoje tem atraído pessoas do mundo inteiro, o que nós podemos perceber lá no Museu do Tropeiro, quando nós recebemos pessoas das mais variadas regiões e de outros países que vêm com a intenção de conhecer a Estrada Real. Aliás, professora, a senhora desenvolve já há alguns anos um evento muito interessante lá em Ipoema, no Museu do Tropeiro, que todos os meses, que é um final de semana da lua cheia. Eu gostaria que a senhora colocasse e explicasse o que é isso. Parece que todas as pousadas lá da região ficam lotadas. O que é esse evento que se chama Semana da Lua Cheia? Olha, é um evento que chama Roda de Viola, e sob as bênçãos da lua cheia. Nós começamos lá no Museu do Tropeiro, na rancharia. Foi um evento bem pequeno, exatamente para nós revitalizarmos a história dos tropeiros, que quando chegavam à tardinha nos ranchos, eles tocavam viola, violão, dançavam catira, que nós sabemos muito bem isso. E para fortalecer essa cultura tropeira é que nós partimos para construir este evento. E foi um evento que começou a crescer, as pessoas gostaram tanto, e que nós saímos da rancharia do museu e já estamos na porta do Museu do Tropeiro. E com certeza nós recebemos ali umas 2.000 pessoas que vêm à procura da roda de viola e se encantam, porque tem toda uma manifestação voltada à cultura tropeira. E nós já começamos a roda de viola com o Ritual do Fogo, que é uma forma de lembrar do tropeiro que, quando eles chegavam nos ranchos, eles já ficavam em volta da trempe. E ali, ao acender o fogo, eles já estabeleciam entre eles um traço de união. Então, nós levamos para a roda de viola esse gesto para exatamente fortalecer ali no ambiente essa energia que permanecia também nos ranchos de tropas. E, a partir do Ritual do Fogo, nós colocamos as nossas manifestações culturais, que nós temos lá o grupo das lavadeiras, que elas resgatam a cantoria à beira dos rios, e são cantigas que fazem parte do cotidiano delas. Elas viveram isso lavando roupa à beira dos rios. E, no caso, nós colocamos a ideia do grupo das lavadeiras de uma forma mais universal, quando nós buscamos homenagear a todas as mulheres que ainda ficam à beira dos rios lavando roupas. E depois esse grupo hoje é um grupo que é reconhecido. Esse grupo é chamado para apresentar em várias cidades. Nós já fomos até Paraty apresentar também. A senhora fez algumas inovações e, digamos assim, transformou uma pequena comunidade que é Ipoema. Aliás, Ipoema, como a senhora disse, é um distrito de Itabira. Itabira é a terra do grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Ali, a senhora também parece que trabalha com as jovens, com as moças, declamando ou ensaiando os poemas do Drummond. O Drummond escreveu muito a respeito desta vida rural, do homem do campo. Gostaria que a senhora abordasse esse aspecto também. Olha, o Carlos Drummond é um poeta universal. E todas as salas de exposição do Museu do Tropeiro têm um poema de Drummond, porque ele teve um cuidado muito grande para falar do homem rural e dessa vida mesmo rural. E lá no Museu do Tropeiro nós temos
o grupo de meninos trovadores. E por que meninos trovadores? Porque eu venho de uma herança tropeira. Meu avô foi tropeiro, meu bisavô dono de rancho de tropas, meu pai também foi tropeiro e chegava até com um grupo de mulas até São Paulo. E a gente via que nas tropas, muitos tropeiros contratavam cantadores, poetas para acompanhar a tropa, quando eles próprios não já possuíam este dom. E com isso, é por isso que eu tive a ideia de colocar lá no Museu do Tropeiro os meninos trovadores, exatamente para fortalecer mais essa cultura tropeira. E são jovens, são crianças que chegam e se entusiasmam com os poemas de Drummond, porque eles traçam exatamente o perfil da vida do campo. A senhora falou que o seu pai foi tropeiro, o seu avô. Esse ciclo do tropeirismo em Minas Gerais terminou mais ou menos quando? Na metade do século XIX, porque é quando houve a chegada do caminhão, do trem de ferro, houve a extinção, o tropeirismo caiu em extinção. Até ali para a década de 50 do século XX, então? Isso. Aproximadamente isso? Há uns E 50 anos e atrás? mesmo porque, mesmo com a chegada do caminhão, com a chegada do trem de ferro, na vida rural, ainda nós podemos encontrar tropas por caminhos mais difíceis, onde o carro ainda não pode chegar, né? E Minas é muito montanhoso também. Muito, e os caminhos são mais difíceis. E lá em Ipoema, numa fazenda perto, existe um tropeiro que mantém a sua tropa até hoje. Depois do ciclo do ouro, então eles passaram a transportar o café, outros produtos? São vários ciclos, né, que o tropeirismo atravessou. Ele atravessou o ciclo do café, do açúcar, e sempre os tropeiros não foram apenas transportadores de mercadorias, foram homens que levaram usos e costumes, fortaleceram a língua portuguesa e levando construíram cidades, né? Construíram cidades. E nós percebemos pelo mapa da Estrada Real que existe uma distância entre as cidades de 3 a 4 léguas, como os tropeiros faziam. Por dia? Por dia eles andavam de 3 a 4 léguas, que seria em que torno significa de 18 a 24 quilômetros. E, pelo menos no trecho lá das Minas Gerais, a gente vê isso constantemente, o que nos leva a crer que nem sempre uma cidade nasceu em torno de uma igreja, e sim em torno de um rancho, e que criou tanta movimentação para a economia. A gente até, falando em movimentação da economia, nós já podemos garantir que Ipoema tem 2 segmentos de história, um antes do Museu do Tropeiro e o outro depois. Depois que o Museu do Tropeiro chegou lá, houve uma movimentação da economia, porque os turistas passaram a visitar o museu, as pousadas recebem grandes quantidade de hóspedes, até pelos eventos que o Museu do Tropeiro consegue fazer. Igual, recentemente nós fizemos lá o aniversário do museu. Há 8 anos que o museu foi construído, que ele foi inaugurado em 29 de março de 2003, e a partir daí, com o apoio da Prefeitura Municipal de Trabira, nós conseguimos fazer a festa de aniversário. E já ficou uma festa que é conhecida por toda a região, e todo o povo espera chegar o dia do aniversário do museu. Eles preparam as tropas, mais de 1.500 cavaleiros passam na porta do Museu do Tropeiro e recebem a bênção, que já é uma tradição, a bênção dos animais e dos cavaleiros, e vira uma grande festa com vários shows, várias apresentações bem voltadas
à cultura tropeira. Eu estou aqui com Receitas Tropeiras, que foi um livro que a senhora escreveu, e vendo algumas dessas receitas. O angu é uma comida tropeira, o fubá suado, estou vendo aqui pastel de angu, torresmo, a mandioca frita, o feijão tropeiro, o tutu com linguiça, bombá de couve. A vaca atolada também foi desenvolvida pelos tropeiras. O virado. A vaca atolada, ela foi desenvolvida nas fazendas, porque o tropeiro, a comida do tropeiro tinha que ser mais seca, até por causa da questão do transporte. E a vaca atolada já é uma alimentação mais molhada. E eles poderiam saborear nas fazendas. Eu estou vendo aqui algumas receitas até com, frango com quiabo, mas frango com oró pronobis, costelinha com arroz, costelinha com oró pronobis, canjiquinha com costelinha, cubu na folha da bananeira. O cubu na folha de bananeira. O que é esse prato? Chega a ser uma quitanda, que é feita com melado de rapadura e com fubá de moinho d'água, ele é envolvido na folha de bananeira e assado. Aí, segundo algumas mulheres de Poema, os tropeiros levavam porque era uma alimentação que dava bastante sustento. Esse é um prato típico do tropeiro, do tropeirismo, então? Em Minas Gerais, sim. Em Minas, sim. Estou vendo aqui. E o pastel de angu nós temos lá como uma das nossas referências de comida típica nas rodas de viola. O jacubá, café com fubá torrado. Esse aí é do tropeiro, a jacuba. Jacuba? Jacuba. E como é que é essa receita? Torravam o fubá e colocavam no café e colocavam pedaços de queijo. E então eles falavam que era o mata-fome. Era de manhã que eles faziam. Eu estou vendo aqui que não tem churrasco. Os tropeiros de Minas não faziam churrasco? Não, eles... Não é a nossa tradição lá. O tropeiro mineiro, ele tinha muito assim, a paçoca de carne, o feijão tropeiro, que ele já levava as carnes já semi-cozidas nas latas, né? E isso era o costume. E principalmente a carne de porco. E o feijão tropeiro? É uma espécie de um virado à paulista? Como é que é esse feijão? O virado à paulista, segundo a história, ele era como se fosse feito no último dia de rancho. Isso para nós mineiros. E toda aquela comida que sobrava, eles faziam um tipo mexidão. E levavam, e ali eles se confraternizavam. E muitos vizinhos sentiam aquele cheiro do torresmo impregnando o ar, aí iam até os ranchos e também comiam dessa comida, que é o virado paulista. Agora, o feijão tropeiro, não, ele tem uma diferença. Ele era feito, eles cozinhavam o feijão, depois pegavam o torresmo, já fritava com aquela gordura, já jogava em cima, jogava farinha, misturava com torresmo. Se houvesse couve por perto, eles faziam a couve ali e colocavam no feijão tropeiro. Então, nós entrevistamos neste segundo bloco de Gestão Pública em Debate a professora Eleni Cássia Vieira, ela que é diretora do Museu do Tropeiro em Poema, Itabira, Minas Gerais. O nosso tema foi a cultura, o tropeirismo, o desenvolvimento local. Professora Eleni, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate, agradecer também o nosso amigo e pesquisador Carlos Solera, que acompanhou essa entrevista,
e dizer à senhora que eu não tenho dúvidas que a senhora contribuiu muito na formação dos nossos alunos de gestão pública. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui e deixo aqui o convite para todos visitar o Museu do Tropeiro, que está aberto lá de terça a domingo, com certeza. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço.